A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a nossa vida, amém? Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Meu Pai, apresentamos a nossa vida diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos, atos e ações. Meu Pai, acampa Teus anjos ao nosso redor, Senhor. Venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Meu Pai, repreende todo o desânimo, toda a tristeza, todo, né, investida de Satanás para paralisar, Senhor, a caminhada dessa pessoa, para tirar, Senhor Jesus, ela do foco. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, venha resplandecer a tua glória, trazer, Senhor, a tua paz, a tua alegria, renovar as forças. Meu Pai, renova as forças desse meu irmão, dessa minha irmã. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, todos os dias da caminhada, renovando, restaurando, transformando. E nós já festejamos e glorificamos, Senhor, pela vitória, Pai, já concedida por nós na cruz, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, lá em Oséias, capítulo 11. Aleluia. Oséias, capítulo 11. Aleluia, que diz assim: quando Israel era ainda menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Veja, né? Israel quando ainda era menino. Está dizendo ali, né? Quando Israel foi liberto da escravidão do Egito, né? Trazendo para nossos dias de hoje, nós também, quando nós ainda éramos menino, quando nós éramos escravo, quando nós ainda estávamos no lamaçal de pecado, Deus dizendo, eu o amei, Deus nos amou, e do Egito chamei a meu filho. O Senhor chamou, né, ali aquele povo como filho. Jesus também, quando o bebê foi para o Egito e lá teve que ficar escondido, né, para não ser morto junto com as outras crianças. Mas, né, e ele é o filho amado de Deus, né? E devido ao que Jesus fez por nós na cruz, devido a esse grande amor de Jesus, nós fomos chamados do Egito para sermos agora chamados filhos de Deus. Né? Assim, o Senhor estava dizendo, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei a meu filho. Que privilégio! Nós, escravos, nós, quando estávamos lá no lamaçal de pecado, num pecado, né, que a gente às vezes achava que era natural aquilo, mas que no fundo, ao deitar numa cama, ao se ver sozinho, no meio de confusões, né, sendo ali todos os dias, sendo oprimido pelo inimigo da nossa alma, parecia ser normal, mas Deus nos amou, né? Em João 3,16, que diz que Deus nos amou, né, de tal maneira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou de tal maneira. Você tem noção da maneira que Deus te ama? Você tem valor. E o Senhor dizendo ali que ele amou, né, e chamou a meu filho. Ele nos chamou assim como Cristo, né? Ele deu Cristo por nós e chamou Cristo como filho. E ele faz isso conosco, através daquilo que Jesus fez. Nós somos co-herdeiro em Cristo Jesus. Tudo que Cristo fez é para nos dar acesso ao Pai. Era para nos conectar com o Pai. E continuando aqui, entretanto, como os chamavam, assim eles iam da sua presença aos Balaíns. Então, entretanto, como os chamavam, isto é, estava se referindo quando os profetas falavam para esse povo, né? Que é diferente do que Jesus fez. Jesus foi chamado e cumpriu. Mas o povo de Israel, muitas das vezes, quando era ali chamado pelos profetas, assim eles iam da sua presença, quer dizer, eles fugiam da presença, eles não queriam ouvir os profetas de Deus, eles não queriam dar ouvido, e iam aos Balaíns, sacrificavam. Isso é, eles iam a outros deuses sacrificar e queimavam incenso à imagem de esculturas. Muitas das vezes, né, nós estamos oferecendo esse Jesus a algumas pessoas, mas eles se afastam de nós, eles se levantam como inimigo para ir adorar outros deuses. Mas Deus a si mesmo ama, e ele não abre mão daqueles, de nenhuma alma, né? Até o fim o Senhor está ali, ele fazendo de tudo para resgatar, ele não julga, e ele pede para que nós não venhamos julgar. Porque conforme nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Então nós temos que prestar muita atenção, né? E
diminuir sempre da presença do Senhor, para não usarmos de julgamento. Aleluia. E ali no verso 3 diz, eu com tudo isso, eu, o Senhor, né, Deus, ensinei a andar a Efraim. Isso quer dizer, e com tudo isso, eu ensinei a andar a Efraim. Isso é mesmo eles andando errado, mesmo eles ali, muitas das vezes, procurando outros deuses, o Senhor estava com amor, né? Ele estava ali com cuidado, cuidando do seu povo. Ele estava cuidando, tomando-os pelos braços. Isto é, um pai cuida, zela, direciona. Mas, olha só, mas eles não souberam que era eu quem os curava. Deus estava ali oferecendo a cura, a bênção, direcionando, salvando, livrando eles das garras do inimigo. Mas eles não reconheciam o Deus poderoso e santo, Criador do céu e da terra. Quando estávamos no mundo era assim. Quantos livramentos Deus nos deu. Mas nós só temos conhecimento de que é Deus que fez tudo isso hoje, que nós conhecemos esse amor e essa grandeza de Deus. Porque naquela época em que nós estávamos num lamaçal de pecado, nós não tínhamos entendimento, nós estávamos com as travas nos olhos, tinha um véu ali, né, que ainda não tinha sido rasgado para nós, né, porque nós estávamos cegos espiritualmente, e nós não tínhamos entendimento de que era Deus que nos livrava do inimigo, porque ele tinha um propósito, e assim muitos estão com essa trava nos olhos, que não entende que Jesus já veio, o Messias já veio. Ele pagou um preço na cruz. Ele foi rejeitado por causa de uma liderança que não quis abrir mão do poder. Que não quis abrir mão de estar no controle de todas as coisas. Por causa de servir a Baal. De uma certa forma, eles preferiram o poder, a riqueza, estar no controle de manipulação. Né? Então ali, eles contudo não, mas eles não souberam que era eu quem os curava. O Senhor sempre estava ali ensinando, eles iam a outros deuses, se machucavam, ficavam feridos, ficavam oprimidos. Deus os ensinava a andar de novo, colocava na direção, tomando pelo braço, cuidando como um pai. Mas eles não souberam que era eu que os curava. Isso é, o Senhor muitas das vezes está dando chance para a pessoa fazer certo, correto, com santidade. Mas eles ali continuavam a fazer com a força do teu braço, da sua forma, né? Com cordas humanas os atraí, com laços de amor, e fui para eles como os que retiram o jugo de sobre a sua nuca, e pus alimento diante deles. Né? O Senhor ali, tão grandioso, tão maravilhoso e bom para com Israel. Ele sendo bom, né? De todas as maneiras, e o Senhor favorecia aquele povo. Mas assim mesmo, eles não queriam, eles não reconheciam, eles rejeitavam, né? Ouvir os profetas, os direcionamentos de Deus. Aleluia! Não voltará para a terra do Egito, antes a mesma Síria será seu rei, porque não quiseram se converter. Veja, eles pensavam em fazer ali, né, uma aliança com o Egito para ir contra a Síria. Eles pensavam em retornar em amizade com o Egito para ir contra a Síria. Mas o Senhor estava dizendo ali que não, eles não iriam voltar ao Egito, mas a própria Síria, em quem eles estavam ali, né, ia contra eles, né? A mesma Síria ali ia ser contra eles. Aleluia! Depois diz aqui, e cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá as suas aldeias, e consumirá por causa dos seus próprios conselhos, né? Por causa dos seus próprios conselhos aqui, isso quer dizer o plano, né, engenhoso e um enganoso do próprio coração do homem, né? A Síria, eles tinham planejado ali, né? A Efraim ali, aquele povo, estava planejando colocar a Síria contra o Egito. Estava ali tentando fazer ali, maquinar algo, né? Fazer algo ali dar errado, uma destruição. E por causa disso, a própria Síria ia contra Efraim.
porque o Senhor ele não queria que o povo viesse colocar a mão para fazer da forma deles. O Senhor queria mesmo era que eles ouvissem o que Deus tinha para instruir. E o Senhor estava sempre ali mandando para Efraim, para o povo, direcionamento, cuidado. Eles saíam dos caminhos, o Senhor ia lá, pegava, resgatava, né, colocava santidade, limpava, mas eles não conseguiam entender. Na verdade, o Senhor oferecia a santidade, mas eles não aceitavam. E eles não viam que os livramentos era Deus dando para eles. Mas ali queriam agora voltar para o Egito, né? Antes a mesma Síria será o seu rei, porque não quiseram converter-se. Né? Então eles esperavam ali, Efraim esperava ajuda do Egito contra os assírios. Mas os próprios assírios ali agora iriam consumir aquele povo, porque eles não quiseram depender de Deus, mas colocaram a força do braço, colocaram a força no que eles podiam fazer. E cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá as suas aldeias. Olha só, por causa de não colocar a confiança somente em Deus, colocar em outras coisas. Agora, o Senhor ia permitir a espada, a morte, a tristeza, consumir as suas aldeias, as cidades e as aldeias, e as consumirá por causa dos seus próprios conselhos, por causa deles terem maquinado ali, resolver aquele problema da forma deles, colocando ali a Síria contra Egito, Egito contra a Síria, em querer fazer pacto, aliança com o Egito, né? Quando o homem ele ceder ao desejo enganoso do seu coração, ele está fazendo um pacto com o Egito. Porque o nosso coração é enganoso, a palavra do Senhor diz, né? Enganoso é o coração do homem. Aleluia. No verso 7 que diz: enquanto isso, o meu povo é inclinado à rebelião contra mim, embora me chamam de Altíssimo. Olha que perigo. Quando o homem deixa de consultar a Deus e faz o intuito do seu coração, vingança, coloca um contra o outro, olha o que é perigoso. A espada cai contra ele. O mal que eles maquinam cai contra ele. Por isso, não pode querer julgar e exercer juízo sobre as pessoas, mas esperar em Deus, porque olha o que o Senhor disse: enquanto isso, o meu povo é inclinado à rebelião contra mim. Por quê? Vi ali o líder fazendo aquilo, então o povo estava achando que aquilo era correto e começavam a se rebelar contra Deus, né? Indo aos desejos do seu coração, fazendo aliança, vendo que o líder nosso, Efraim, fazendo aí aliança com o Egito, nós podemos também fazer. Embora me chamam de Altíssimo. Veja, eles falavam Deus Altíssimo, clamavam ao Deus Altíssimo, mas não agiam, não tinha santidade, não confiava. Nenhum deles absolutamente me exalta. Falava com a boca, mas não exaltava com o coração. Eles ali, né, quando fala aqui no primeiro versículo, né, meu povo, né, o Senhor ainda, por mais que eles estavam inclinados a todo esse pecado, o Senhor ainda tinha misericórdia e chamava meu povo. Enquanto isso, o meu povo, o Senhor não abre mão, eles estavam errados, mas era povo de Deus. Tinham cometido o erro ali de querer fazer aliança com os egípcios, né? O povo do Egito. Mas ali o Senhor estava dizendo que era o pecado, quando se contamina com o pecado, é querer fazer algo pela força do braço. Então o Senhor, mesmo ali, vendo que eles estavam continuamente pecando, o Senhor não abria a mão deles, né? Ali era uma coisa que era tendência, era constante eles pecarem. Mas o Senhor ainda chamava eles de meu povo, né? Embora me chamam de Altíssimo, isso quer dizer, muitos ali profetas de Israel chamavam, né, ali os seus ídolos, né, clamavam a Deus, mas tinha seus ídolos, clamava a Deus Altíssimo, mas tinha seus ídolos, né, e era tudo em vão quando falava isso ao Senhor, né? Então nenhum deles ali exaltava verdadeiramente o Senhor com o coração, porque eles não eram fiel a Deus, eles colocavam algo a mais. Somente o que Jesus fez na cruz é suficiente para nós, né? E somente Deus deveria ser suficiente para eles naquela época. E hoje nós temos a ajuda do nosso amigo, nosso ajudador, nosso companheiro, o Espírito Santo de Deus, que foi através de Jesus na cruz que nos concedeu esse livre acesso ao Pai. Hoje o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Ele não vai sair correndo,
que pode acontecer de nós sufocarmos ele, não ouvirmos a voz dele, não pedirmos direcionamento a ele. Mas tudo que nós precisamos, quando nós descemos a água do batismo, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, ele nos deu. Porque Espírito Santo de Deus é espírito de excelência, né? Ele já nos deu saúde. Até mesmo quando nós nascemos, nós já temos a saúde, né? Então, nós temos que aprender que tudo que nós precisamos, a alegria, a paz, nós já temos dentro de nós. Nós temos agora que pedir ajuda para o Espírito Santo de Deus para aprendermos a exercer tudo o que ele já nos deu. Exercer a alegria, a paz, né? Tomar posse da saúde, cuidar dessa saúde que Deus já nos deu. Deus não vai dar saúde, você já tem saúde. O que pode acontecer é de você não cuidar dela e você ficar doente e, ou por alguma outra ocasião, você ficar doente e você precisar da cura. Ele vai te dar a cura, mas a saúde ele já te deu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E no verso 8 que diz, como te deixarei, ó Efraim, né? Deus ali falando, como eu te deixarei, porque ele chamava de povo, mesmo aquele povo ali errando e pecando, ele dizia, como eu vou te deixar, né? Que eu te amo, eu que fiz, escolhi vocês para povo meu. Como entregarei eu, ó Israel? Como o Senhor iria abrir mão do povo dele? Como poderei eu te fazer como Adma? E nem te poria eu como Zeboim, né? 2 cidades próximas lá de Sodoma e Gomorra. Meu coração se revolve dentro de mim. Inflamam-se todos os meus arrependimentos dentro de mim. Né? Quando o Senhor fala de arrependimento, não é que ele se arrependia, né? Tipo assim, implica em uma mudança que o Senhor tinha que ter ali por causa do grande propósito. O Senhor não ia, ele podia mudar, não ia exercer, né, ali a fúria dele sobre o povo, porque ele amava, ele estava dizendo, como que eu poderei ir contra vocês? Eu amo vocês. Mas vai haver uma mudança ali, né, do procedimento para chegar no propósito, né? Ia ter uma mudança ali. Como aquele povo, quando foi tirado do Egito, era para chegar em menos tempo na Terra Prometida. E foi 40 anos peregrinando por causa da murmuração. Então Deus, ele não muda o propósito. Mas o procedimento, o caminho, às vezes ele vai demorar um pouquinho mais. Ele vai tardar, ele vai até lapidar, até tirar a sujeira, até, né, santificar aquele povo. E assim o Senhor estava dizendo, como eu poderei abrir mão de vocês? Como eu vou entregar vocês na mão do inimigo? Eu não vou fazer isso, né? Eu não sou... Aí vamos ver, ó. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim. Então o Senhor estava dizendo, eu não vou derramar minha ira e não voltarei para destruir Efraim, porque Deus eu sou. Deus, isso que ele estava dizendo, eu não vou destruir porque eu sou Deus e meu nome é exaltado. Não porque era um povo merecedor, mas porque Deus o amava e Deus não ia voltar atrás. E não homens. Então ele é Deus, e Deus eu sou e não homem. Deus é Deus, ele não é homem, ele não é que nem a gente hoje fala, eu estou com você, pro que deve é, e amanhã eu não estou. Ah não, para o meu propósito, para a minha grandeza, para o meu brilho, você sai de cena, você não serve mais, não, mas Deus está dizendo, eu não abro mão daqueles que é povo meu, aleluia. O santo no meio de ti, ele é o nosso santo no meio nosso, ele é o que resplandece, né? Eu não entrarei na cidade. Aleluia, né? Então o Senhor está dizendo ali que ele é o santo, né, de Israel. Ele é o único, ele não aceita que nós venhamos adorar outro, né? Ele é capaz sozinho de nos conduzir ao propósito que ele quer. E quando ele diz ali, ó, e sou no meio deles, o Senhor está dizendo ali, ó, no meio, né? Ele está no meio do povo de Deus e não em outras coisas. Ele não está em outros deuses, ele não está em outros ritos, mas apenas o sacrifício de Jesus na cruz já é o suficiente. Basta obedecer a ele para que ele venha derramar a graça, a bênção, né, o poder dele. Deus restaurará Israel, né? Vamos ler aqui no verso 10. Após o Senhor caminharão, ele rugirá como leão, rugirá e os filhos virão tremendo do ocidente. Veja aqui, né, quando ele fala caminharão após o Senhor, isto é, na vinda de Jesus,
Muitos vão ali tremer, né? E virão tremendo do Ocidente. Vão vir tremendo porque vão reconhecer que aquele que eles rejeitaram, que é o Messias, que é Jesus, esse é o próprio Deus que pisou na terra. Muitos que negam a Jesus, que rejeitam esse Jesus, vão vir tremendo. O Senhor vai alcançá-los, né? Isso serve para os judeus e para muitos gentios, que vão vir tremendo em busca desse amor. Muitos que hoje rejeitam Jesus, vai vir tremendo para a presença do Senhor, vendo, não, nós estamos rejeitando aquele que é dono do ouro e da prata, é dono do mundo, que tem a salvação eterna. Eles vão vir tremendo, porque quando vai ver ele vindo em poder e glória. No verso 11 que diz: como ave virão velozmente do Egito e da terra da Síria como a pomba, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Isto é, vão vir correndo, querendo abrir mão de todo engano, todo pecado. É o chamado, né, grandioso de Deus ali perto, né, para que eles venham se converter e ainda ser digno de ser salvos. Vão vir correndo, né, para habitar em suas casas. Isso é, Deus tem para todos nós, um canto, ele tem um espaço, ele tem uma casa, uma morada para cada um daquele que o aceita como Senhor e Salvador. Ele não rejeita ninguém. Ele está de braços abertos, nos esperando chegar até ele. Ele não vai rejeitar ninguém que o Pai dá a ele. Amém? Efraim rodeou-me com mentira e a casa de Israel com engano. Judá ainda governa com Deus e é fiel com os santos. Veja, aqui, né, está dizendo que Efraim, ele foi ali, ele foi corrompido, né? Efraim ali, ele fez, confiou mais na força do braço, em fazer uma aliança com o Egito, em agir da sua forma. Mas ali, né, Judá, ele era totalmente confiante a Deus. Olha, não é a importância da grandeza, mas a importância é você se manter fiel ao Senhor, confiando que Deus é na tua vida. Deus de seu pai Isaac ali, né, Judá, ele continuou ali fiel ao seu Deus, né, o Deus de seu pai. Aleluia! Portanto, aqui nós vamos aprender que Deus não pode dar vitória para quem age na carne. Deus não tem como dar a vitória para aquele que busca na força do teu braço, nas riquezas, que não confia inteiramente nele. Deus não tem como dar a vitória para quem maquina ali uma forma de colocar um contra o outro, né? Mesmo que os assírios não eram povo correto e os egípcios também não, mas não era digno da parte deles agirem daquela forma. Eles estavam fazendo aliança com o mal, agindo com a força do seu próprio braço. E isso tirou Deus de cena. Então Deus não tem como dar vitória para um povo que vai agir na própria carne. Mas Judá, quando permanece ali, fiel a Deus, permanecendo confiante, né? Confia no Senhor de seus pais ali, né? De Isaac. Eles têm aqui a vitória garantida. Então, quando diz ali, Efraim rodeou-me com mentira, porque eles clamavam, falavam, mas na hora de agir, eles agiam na força do braço, né? Mas já Judá ainda governa com Deus e é fiel com os santos, né? Então, nós temos que ser fiel a Deus, fiel ao povo de Deus. E ali, quando eles agiam de forma rancorosa, colocando um contra o outro, dando um mau exemplo, eles estavam induzindo o povo a pecar. Então, aqui tem uma lição para nós, tem aqui um ensinamento de Deus para a nossa vida hoje, dizendo, não vale a pena agir na força do braço, mas nós temos em tudo orar, deixar Deus agir, deixar Deus conduzir. A vitória está para aquele que confia em Deus e não naquele que age na força do braço. Ali, né, num desespero, num achar que ia crescer, ia fazer algo direcionado para a grandeza, eles esqueceram de buscar em Deus e esperar em Deus. Mas quando nós confiamos verdadeiramente em Deus, Ele pode agir ao nosso favor. Não faça amizade com o Egito. Não tenta colocar o Egito contra a Síria, né? Não tenta manipular situações. Deus está dizendo, eu não estou no meio de manipulações.
mas eu estou no meio de um povo que vai ser como Judá, fiel, permanecendo fiel ao Deus de seus pais. Isso é, nós sendo fiel ao nosso Senhor Jesus, nós sendo fiel e manso e humilde, como ele disse, né? Quando ele disse lá para aquele povo que não foi aceito ali pelos samaritanos para achar pouso para Jesus, né? Naquela situação em que eles tinham entrado nas aldeias dos samaritanos para pedir pouso para Jesus, para depois prosseguir em viagem no outro dia. E então eles ficaram irados e queriam ali que Deus enviasse fogo para aniquilar aquele povo, aquela aldeia. E Jesus disse: vocês não sabeis de que espírito sois? Então, aqui está a mesma lição, o Senhor dizendo: não deixe a mágoa, a ira fazer parte do teu coração, mas se alegre em Deus todos os dias e toma posse de toda a bênção que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Festeja aquilo que Jesus já fez na cruz por você. Ele já te garantiu a vitória, a alegria, a paz. Ele é um Deus de correção. Em tudo ele já nos deu a vitória. E quando nós vamos obter aquilo que nós cremos. E eu creio que a tua saúde já está restaurada. Eu creio no nome de Jesus que as portas já se abriram. Basta você querer passar por elas. Quando você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele te chama para entrar por essa porta. Ele te dá pastagem, ele te fortalece, ele te restaura, ele te transforma, ele te edifica, ele restaura o teu íntimo e ele derrama a bênção e a prosperidade. Porque ele diz que veio para nos dar vida e vida em abundância. Então toma posse de tudo aquilo que Jesus já fez por você na cruz. E não faça aliança com o mundo. Não busque mais uma forma de poder garantir, de poder ser salvo. Não existe nenhum outro meio de ser salvo a não ser Jesus Cristo na cruz. Então, qualquer coisa que tire o foco de Jesus, qualquer coisa que faça algo mais para você chegar a essa salvação eterna, que não seja a cruz, que não seja Jesus, é a mesma coisa que aquele povo estava fazendo. É aliança com o Egito, é aliança com o mal, é aliança com aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Então, tem várias lições aqui. Uma delas é: não busquem outros deuses, somente naquilo que Jesus fez. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é suficiente para você herdar a salvação eterna. Ele é suficiente para você ter uma vida de sucesso. Não coloque, mesmo o ímpio, não coloque ninguém contra ninguém. Não faça estratégias malignas, porque Deus não está no negócio. Seja fiel como Judá. Judá permaneceu fiel. Em tudo, Deus disse que iria resgatar e restaurar Efraim. Porque ele não é homem para que minta. Porque Deus, eu sou, ele disse no versículo 9 de Oséias, capítulo 11. Deus, eu sou e não homem. Ele em tudo permanece fiel. Mas ali ia ser mudado o procedimento para chegar no propósito que Deus tem. O propósito dele nunca vai ser mudado. Mas o procedimento, o processo, ele muda sim. Porque, não que ele muda, nós fazemos com que Deus venha mudar. Que nós venhamos fazer em excelência, que nós venhamos deixar Deus conduzir da forma que ele quer, no propósito e no processo da forma que ele planejou. Para que nós não venhamos ficar mais tempo passando pela prova, passando pelos desafios, mas que nós venhamos ser aprovados no nome de Jesus. O Senhor te ama, ele te ama muito, você é amada, é amado do Senhor. Ele pagou um preço na cruz por você e ele te chama todos os dias para que você venha a ser totalmente dependente dele. Não precisa de mais nada, somente você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e se render a ele, aos ensinamentos dele. Tudo que ele deixou ali para você, você vai ter uma vida de sucesso. É você todos os dias se alegrar na vitória conquistada na cruz. Ah, não vou ter mais luta? Vai, mas com a certeza da vitória em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. O Senhor te ama, ele tem o melhor para você. Ele te ama, ele nos ama. Que nós venhamos dar o nosso melhor, que nós venhamos responder de uma forma correta, que nós venhamos dar a resposta certa para esse amor de Deus para conosco. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você.
que Ele te traga a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.